Abraçamo-lo com efusão, apresentando votos pela sua felicidade pessoal, pois outra coisa não sabíamos até então dizer ou desejar aos amigos. Pareceu-nos Jerônimo assaz modificado. Reconhecemo-lo sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, a qual não lhe conhecêramos antes. E pensamos em que certamente o isolamento dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes teria a missão de elevar também o nível da boa educação social, como internato conventual que era. Ardíamos pelo desejo de interrogar o antigo comparsa do Vale Sinistro, de recolhermos novas dos seus desgraçados filhos, que lá ficaram na terra amortalhados de lágrimas e desditas. Mas o receio de uma indiscrição deteve-nos, o que fez que o silêncio se prolongasse após os cumprimentos. Logo, porém, o virtuoso mentor Santarém encaminhou-nos a feliz ensejo, conhecendo a sinceridade que nos impelia. Esclareceu que éramos os seus amigos e desejávamos saber se sentia-se melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partiríamos em breve para outro plano daquela colônia. E como vínhamos para nos despedir, estimaríamos levar a impressão de que deixávamos para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. Aplaudimos, corroborando tais expressões com o incentivo de nos mostrarmos a ele próprio resignados e confiantes nos dias por vindouros. E acrescentamos que estávamos amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para ali nos haviam encaminhado. E sentiríamos até felizes, não fora a inclemência dos pesares que nos perseguiam pela desonra com que aviltamos nossas almas. O antigo comparsa curvou a fronte com a enternecedora humildade e, retorquindo, explicou: Tendes razão, meus caros amigos. Será possível, sim, para nós outros, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé que levará à conformidade. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo, porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade, que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que a deseja. Quisera eu que o suicídio me houvera para sempre exterminado o ser. Assim não foi, porém. E assim não sendo, compreendi que só me restava curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargosa situação por mim mesmo criada. Devo à solicitude de irmão Santarém, a seus conselhos e exemplos edificantes, como aos seus abnegados, imediatos e às regras verdadeiramente providenciais desta mansão educadora, a transformação que em mim se vem operando. Tal como vós, sorvi o meu cálice de fel, traguei muitas amarguras entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional, o que, se satisfaz a sociedade, não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que a estimulou, quanto mais para edificar a alma perante o Criador. Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção destes nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido,
confortado como me vejo por sua incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los quando me acho. Mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregado de falhas e não me posso, de modo algum, sentir satisfeito em parte alguma, quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo resgate imediato, a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos, dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos de antanho. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas com as quais mantivera compromissos, de instituições bancárias cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando, envergonho-me de tal forma, por não ter me esforçado, por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades. Pejo-me tanto de haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de solvê-los pessoalmente, digna, honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos! Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso dessa desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que por minha incúria atingiram meus filhos. Irmão de Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor, explicou que felizmente a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como aquelas. E Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos graças à reencarnação que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação. E ele se encontrava bastante animado para aquela nova jornada, o que seria o mesmo de dizer que já era um ótimo começo. Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo agitar as mãos como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse, falou: Jubilo-me sabendo te confortado e decidido aos embates pela honra de uma glória que inconverte de tua consciência a visão em glória da queda forte que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praz aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quanto as minhas em mim se multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor. Pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contando que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma,
guiado pelas férteis exortações de irmão Santarém, as súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio, acontecimento que foi chave áurea para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. A sorte imprevista de meus infelizes filhos, aos quais tanto e tanto amava, a conduta de Zulmira, prostituída e envilecida, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever, vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria, eram fatos que me dementavam até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado, como não o seria a fera dos sertões africanos. A prece, porém, continuada, humilde, tal como o bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia e pouco a pouco recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, ao depois de serenado o ânimo, que estivera durante séculos mergulhados nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ainda assim, a situação de meus filhos, que à vez de recordar, levava-me a sofrimentos inconsoláveis. Ao vigor das evocações, Jerônimo reanimava-se. Nosso grupo quedara-se muito atento, vibrando homogeneamente com o emocionado narrador. E tais foram as tintas vivas e sugestivas com que soube esboçar os acontecimentos que lhe diziam respeito, tais as expressões ardentes emitidas pelas vibrações com que traduzia as sutilezas da memória que julgamos rever com ele os episódios narrados. E será como se também os houvera assistido que os transmitiremos ao leitor. Certo dia, ao entardecer, encontrava-me quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vedes. Aproximava-se o doce e emocionante momento do Ângelus. A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados irremediáveis, sutilmente infiltrou-se pelos caninhos de meu ser, reportando-me o pensamento ao seio maternal de Maria, Mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários, homenageado com sinceras demonstrações de gratidão nesta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade, para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores, à sombra augusta da sua proteção. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi logo anunciado pelas dulçorosas melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes desta habitação. Ecos das vibrações dos varões diretores maiores da colônia em comunhão com os planos superiores, ainda me servindo das expressões dos mentores desta casa. Orei, dessa vez como nunca jamais havia orado. Supliquei à amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para meus filhos, que intercedesse junto a Jesus nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com meu suicídio. Lembrei Albino, atirado a um cárcere no verdor dos anos,
porque um pai não tivera digno bastante para lhe prover os caminhos e orientações honrosas, pois que eu que for o pai que perante Deus e a sociedade me comprometera à nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção em torno da angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. Oferecia-lhe, como penhor de meu reconhecimento por qualquer benefício que lhes concedesse, sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Afastar-me-ia para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais de Ribeira e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio, antes se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde mais tarde poderia reabilitar-se. Jerônimo continuou narrando que irmão Ambrósio, vigilante e incumbido de os reunir ao anoitecer, veio encontrá-lo lavado em lágrimas. Mais uma vez ele, Jerônimo, narrou as suas desventuras, pondo-o a par das súplicas que acabava de dirigir a Maria. Concedeu a ele enternecidas expressões de reconforto, alentando-o de esperanças o coração dolorido. Concluindo, enquanto bondosamente o amparava para o regresso à comunidade, pediu para que ele perseverasse naquelas rogativas. Pediu para que ele fizesse com bom ânimo e coragem, exalçando energicamente tanto quanto possível o grau daquelas vibrações, a fim de que repercutissem harmoniosamente os seus pedidos no momento muito justo nas superiores camadas astrais, aonde viceja, irradiando flores de auxílio e bênçãos, a amorosa caridade da dulcíssima guardiã daquela colônia. Não obstante, irmão Ambrósio aconselhou-o ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o seu pensamento, a fim de que as suas forças ainda inexperientes se revigorassem e aumentassem ao calor dos demais. Pois aquelas súplicas naquele momento eram assaz importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Irmão Ambrósio se prontificou a falar do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Na manhã seguinte, com efeito, o irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares, com mais alguns afins, para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por mim desejados em torno dos fatos que mais me afligiam, porquanto era justo que ajudassem não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas, acima de tudo, porque seria caridoso assistir a quem sofria, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas em torno dos meus entes queridos. Assim foi feito realmente. Sob as frondes farfalhantes em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias de saudação diária a Maria enleavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão de Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à celestial Senhora. Deixei assim, por várias vezes, minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros, e acompanhava,
vibrante de confiança e de esperança. As expressões que, do âmago do ser, arrancavam em meu benefício. Repetiram-se estas simples e doces reuniões muito em segredo, durante algumas vezes seguidas, e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente, e como era consolador ao meu compungido espírito ouvir que a eles carinhosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre e Senhor, que até alçado dos braços infames da cruz tratava de regenerar os pecadores, condoído de suas grandes misérias. E terna esperança e humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara a somente reconhecer dissabores em volta de meus passos. O diretor, porém, serenou-me logo de início por apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro, estruturado em raios de luz compensada, enquanto era eu informado do que acontecia. A informação que chegava era para que Jerônimo desse graças ao Senhor todo bondoso e misericordioso, pois as mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Ali estava a resposta da nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra ao seu augusto filho, atendia à intervenção que lhe foi rogada. Do templo onde militam os responsáveis por aquela colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os orientadores aquelas instruções, espécies de programação a ser efetuada em torno de seus filhos Albino e Margarida. Com o visto de irmão Teócrito como se encontrava, naquele mesmo dia poderia se iniciar a tarefa. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse, no segredo do pensamento, o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus da misericórdia, que tão prontamente permitia fosse atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos, caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores. Traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para o meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem, sem mais tardanças, atraídos a um posto de emergência mantido por esse instituto na Terra ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários.
que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o de que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos, e que, em torno de ambos, caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Devo confessar-vos, no entanto, bondosos amigos, que bem pouco, até agora, entendo dessas coisas. Narro-as como aquele que de um fato sabe por tê-lo presenciado, sem aptidões para a necessária análise. Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizasse, eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogara em minhas ardentes súplicas, mas que não fora esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus, presa que era de arrastamentos inferiores, que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas de que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhe proporcionariam. Roberto de Canalejas, interrompendo a narrativa de Jerônimo, se dirigiu visivelmente interessado a irmão de Santarém, exclamando que podia perceber que o labor conferido ao isolamento era bem árduo e estava impressionado com a necessidade e esforços que lhes eram dispensados. Questionou se já havia sido iniciado o movimento regenerador. Irmão de Santarém, sorrindo, lhe respondeu que sim, já haviam iniciado o movimento regenerador, e com muito bons êxitos, visto que tinham ali a Mãe das Mães como patrocinadora daqueles casos de redenção, cujas excelentes consequências eram facilmente entrevistas. E percebendo a nossa curiosidade, continuou esclarecendo-nos quanto àquela tão espinhosa quão nobre tarefa, visto que reconhecia em nós amigos sinceros e generosos. Continuou o religioso explicando, conforme não poderia deixar de ser, assumiu a direção daquele empreendimento com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção da nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos maiorais daquele templo, não o abandonaria à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não podíamos ignorar que para aquela natureza de tarefas não existia obrigatoriedade naquele núcleo. Os obreiros para serviços externos haviam de oferecer espontaneamente o seu concurso, atendendo apenas ao chamamento especial que se proclamava. Além de que são todos voluntários os próprios servidores daquela colônia. Ele foi atendido sem tardança e entendeu-se cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem, ficando assim estabelecido que antes da delineação do programa decisivo iriam visitar as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as suas próprias possibilidades. Assim foi feito, até que na noite do terceiro dia, depois das orações a Maria, partiram todos em conjunto em demanda da terra. Fazia o plenilúnio, a luz doce e merencória da lua, a humilde irmã da terra, suavemente aclarava os caminhos tristes do astral inferior
por onde deveriam transitar. Para o transporte, os nobres colaboradores serviram-se da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde iriam gravitar não lhes permitiam o emprego da rapidez, senão com grande esforço, o que de modo algum conviria fazer, porque iriam necessitar de reservas de energias para os serviços a realizar. E não foi sem delicados frêmitos de emoção que avistaram os contornos da velha cidade do Porto, envolta nos véus das ondas atmosféricas que a tornavam como inundada de sutil torrente de fumaças esgazeadas aos olhos de espíritos, para quem o vácuo é vocábulo inexpressivo. O preclaro irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que era o que chefiava as expedições missionárias no exterior daquela colônia, e como sempre foi o primeiro voluntário a se apresentar em atender ao humilde convite para o serviço extra, levou-os a um giro pela cidade que tanto haviam amado, pois também ele vivera no Porto e se abrigara sobre aqueles tetos amigos, cujas cimalhas e vidraças agora conseguiam distinguir beijadas pelas ternas cintilas do luar. A expedição procurava Margarida Silveira pelas imediações do cais da Ribeira. O Douro amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à audição de portugueses espíritos, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguira ainda, muito apesar da longa permanência na pátria espiritual. E ante uma breve pausa, indaguei ansioso se Jerônimo fez parte daquela importante expedição. Com uma doçura intraduzível, o antigo sacerdote explicou que não, pois não seria prudente que fizesse, pois cumpria o dever evitar-lhe o dissabor de realidades duríssimas. E mesmo seria Jerônimo um estorvo para aquela comitiva ao invés de auxiliar. Irmão de Santarém comovido, falou que nada acrescentaria ao nosso estudo descrever o espetáculo amargo em que foi deparado Margaridinha, representando o principal papel. Era para imaginar, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens como tantos que infelizmente existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns dos outros. Pediu para refletir no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes. E assim teríamos a pálida ideia do inferno de que deveríamos arredar Margaridinha Silveira, porque assim ordenara o astral superior, solícito aos seus apelos. Mas como fazê-lo, porém? Ante as cenas lamentáveis que os deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar as suas almas, tornando-se necessário da parte daqueles obreiros vigilância da comunhão mental com os diretores do templo e de mais alto, a fim de que suas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão.